Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de história, começando por aqui mais um encontro. E hoje nós vamos dar continuidade, à matéria que nós começamos a falar na aula passada, que foi sobre a sociedade mineradora. Na verdade, a gente começou a falar há duas aulas passadas, depois tivemos aí a aula sobre a consciência negra, nós tivemos a aula aí sobre os 300 anos de Minas Gerais, a questão do filme, raça, e agora nós vamos continuar falando sobre a sociedade mineradora. Hoje, eu vou abrir na nossa aula, a gente corrigindo atividades que eu pedi que vocês fizessem, então, na aula que nós falamos sobre o início, das entradas, das bandeiras, enfim. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês na página 34 para a gente corrigir, então, essas 5 atividades que é o exercício de aprendizagem que eu pedi que vocês fizessem para mim. Eu pedi que vocês fizessem para mim o exercício de aprendizagem número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, da página 34, que foi aquela introdução que nós fizemos então na nossa aula anterior. Então vamos pegar, vamos corrigir junto, deixa tudo corrigido aí, tudo certinho aí no caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá, número 1. Analise os mapas a seguir, um do século XVI e outro do século então XVII. E a pergunta era o seguinte, letra A. Observando a ocupação do território, faça uma comparação entre os dois mapas. Então qual que é a comparação então desses dois mapas aí? A comparação que você poderia ter citado como resposta é que num dos dois mapas, por exemplo, no do século XVII, a ocupação era mais na parte litorânea, na parte do litoral onde o Brasil foi descoberto. E na outro mapa, que é do século então, XVII, já abrange mais o nosso território brasileiro, que já vai aparecer aí São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, São Luís, enfim. Então, a diferença é essa aí. Do século XVI abrange mais o litoral e no outro, então, abrange mais a expansão territorial aqui no nosso país, ok? Letra B. Como eram chamadas as atividades econômicas responsáveis pela ocupação da Amazônia? Dê exemplos. Elas eram chamadas de droga do sertão. E que tipo de droga do sertão que a gente pode estar citando aí? Guaraná, castanha do Pará, o cacau. Então tem N's aí que vocês podem ter citado, se vocês citaram alguma dessas três aqui, tá considerado como certa então a resposta então da letra B, ok? Drogas do sertão, Guaraná, cacau, castanha do Pará, enfim, ok? Letra C. Explique um motivo que levou os portugueses a ocuparem o Vale Amazônico que pertencia aos espanhóis conforme então o Tratado de Tordesilhas. Então, qual foi o motivo? Para impedir as invasões de outros países aqui no nosso território, Lembra do Tratado de Tordesilhas, que ficou definido então que Portugal navegava de um lado, Espanha navegava do outro, não era isso? Então, para impedir que outros países chegassem então até ao nosso país, ao nosso território, então era justamente então o objetivo era esse, impedir novas e possíveis invasões, ok? Número 2. Conceitue a expressão entradas de acordo com o contexto colonial brasileiro. O que seriam então as entradas? Seriam então expedições patrocinadas pela coroa em busca de metais preciosos. Então as entradas justamente é isso. A coroa portuguesa patrocinou para que eles pudessem então tentar descobrir então novas terras, ok? Número 3. Cite 2 fatores que contribuíram para a ocupação do interior brasileiro. 2 fatores aí, Então, você pode ter citado que seriam, então, os boiadeiros, que em busca, então, de novos pastos para o gado, enfim. E o outro, a busca de metal precioso. Então, 2 motivos. Boiadeiros em busca de pasto e, no caso, então, aí, a busca de metal precioso, que foi, então, aí, convocado, então, pela coroa portuguesa, ok? Número 4. Relaciona, então, a União Ibérica com a ocupação, então, do interior. Então, qual que é a relação da União Ibérica? A União Ibérica, na verdade, foi a união dos países ibéricos, Portugal, Espanha, enfim. Então, qual a relação dessa ocupação no interior? Permitiu o avanço para desbravar o Brasil. Então, resposta da número 4. Permitiu grandes avanços para desbravar o Brasil. A questão número 5, tinha que observar o mapa a seguir, que era sobre as reduções jesuítas, que era justamente onde os jesuítas estavam localizados no Brasil naquela época, e na outra página tinha as perguntas. Conceitue redução jesuítas. O que seria reduções jesuítas? Seria aldeamento, no caso então, fundado então, pelos jesuítas. Aldeamento fundados pelos jesuítas. Letra B. Além da região em destaque no mapa,
Qual a outra foi marcada pela presença de missões jesuítas? Seria então a Bacia Amazônica. Resposta da letra B, Bacia Amazônica. E por fim, a letra C, explica a importância dos jesuítas no processo de colonização e de ocupação do Brasil. Vocês acham que eles foram importantes na ocupação aqui do Brasil? Claro que foi. Eles contribuíram para o povoamento e desenvolvimento do interior do nosso país. Contribuíram para o povoamento e desenvolvimento, então, aqui dentro do nosso interior. Tá, meninos, corrigido, né, da número 1 até a número 5, né, que a gente citamos aí, né, no início da nossa aula anterior sobre a questão do ciclo do ouro. Até foi bacana que até nos 300 anos de Minas Gerais, que é a aula que a gente teve, praticamente cita um pouco sobre essa matéria que a gente está falando, que é a questão do ciclo do ouro. E hoje nós vamos falar aí basicamente da sociedade mineradora. Como que era organizada a sociedade aqui no nosso estado de Minas Gerais na época do ciclo do ouro. Então eu vou mostrar para vocês isso a partir de agora. Ó. A descoberta do ouro aqui no Brasil aconteceu então no século XVII, na região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, porque muita gente acha que só achou ouro aqui no nosso estado, né? Por isso que chama Minas Gerais, enfim. Não, achou ouro também em Goiás, Mato Grosso, enfim. Que provocou então a corrida do ouro para essas regiões. E foi corrida mesmo, né? Todo mundo em busca, né, desse metal precioso, que era raríssimo, por isso que é caro, né, gente? Se fosse uma pedra, uma areia que a gente encontra em qualquer lugar, não vai ter valor nenhum, né? Você tem contando em qualquer lugar. Mas quando o metal é raro, quando o metal é precioso, então todo mundo foi aí, né, comovido aí nessa busca desse metal precioso aí. A notícia disseminou então pelo país, que chegou então até Portugal, por correspondência enviada pelos governadores portugueses instalados aqui no Brasil. Então, eles enviaram uma carta, né, através de uma correspondência, avisando então lá em Portugal que tinha descobrido metal precioso aqui no estado, né, de Minas Gerais, que não chamava Minas Gerais ainda, e que tinha descoberto então várias minas de ouro, e também em Mato Grosso, né, enfim, em Goiás. E beleza, começou então a corrida do ouro então. E Portugal, mais do que nunca, né, quis marcar o território. Não, beleza, descobriu? Então vamos começar então a organizar essa questão dessa riqueza que vocês encontraram, porque senão depois outro país pode chegar aí, né? Alguma coisa pode estar comprometendo então aí. Aí começou então a forma de explorar esse ouro, né? Que foram duas formas bem interessantes. Mas vamos só relembrar uma coisinha que é importante vocês saberem. Nós falamos sobre as entradas e as bandeiras na última aula, né? As entradas foram expedições particulares, né? Que aconteceu então por parte de Portugal, e as bandeiras foram os bandeirantes. As entradas no início não deu muito certo, não, porque tinha várias tribos indígenas aqui no nosso território que meio que colocou eles para correr, meio que colocou eles para ir embora. Já as bandeiras, né, que foi, no caso, aí, liderada pelos grandes bandeirantes, sim, deu certo, tá? Então, só para a gente concluir, para vocês entenderem um pouco a diferença das duas aí, ok? Começou, então, a exploração desse ouro aqui no nosso estado. Vamos ver como é que ficou, então, essa exploração. O que está na mão desse senhor aqui é chamado de bateia. O que seria a bateia? É uma espécie de uma peneira de madeira, mas porém não tem os furinhos, né, igual a gente está acostumado, que no caso você pega ela, passa lá, depois o líquido todo sai e se ficar algum material pesado, ele vai ficar bem no centro ali daquela peneirinha de madeira, daquela cuiazinha de madeira. Então era uma forma de exploração que era então a bateia, né? A população que chegava às minas era bastante heterogênea, mas destacaram dois grupos distintos que eram os paulistas e os emboabas. Quem eram os paulistas? Os bandeirantes que vieram para cá em busca do ouro. E os emboabas eram os moradores de Minas Gerais, pode-se dizer assim. E eles eram chamados de emboabas por quê? Tinha uma ave que era chamada emboabas e eles usavam muita bota, né, até chegando aqui perto do joelho. Então, como a ave ela tinha várias plumas, né, essa ave chamada emboabas, várias plumas até o joelho, eles foram apelidados então de emboabas por causa dessa ave. E vai ter até uma guerra que eu vou citar para vocês na nossa próxima aula, chamada Guerra dos Emboabas, que foi proximidade aqui na nossa região, envolvendo São João del Rei, enfim, que eu vou citar para vocês então no nosso próximo encontro, ok? Então vamos lá, ó. Não exigia muitos investimentos, encontrava-se ouro em encostas e morros. Então, não precisava ter muito maquinário, muita tecnologia, não. Qualquer pessoa, qualquer, né, cidadão, claro que era um serviço pesado e árduo ao mesmo tempo, poderia estar explorando esse ouro aí.
seja através da bateia, ou seja através mesmo de estar pegando, né, aquela picaretazinha e lá em busca do ouro, então, nas minas de ouro, ok? Vamos na exploração, então, para a gente entender um pouco melhor. Ó, as formas de exploração. Tinha a faiscação, que era realizada, então, por brancos, pobres e escravos, que era uma peneira, como a bateia, como mostrei para vocês, e as pedras, então, faiscavam no sol. Então, é justamente isso, ó. Eles pegavam, né, a bateia, passava lá no rio, onde for, né? E, no caso aí, o que ficava lá no meio, que era, no caso aí, o ouro, que o sol refletia ali, e então eles chamaram, né, com esse nome, então, de faiscação. Parecia uma faísca que estava saindo, então, dessa peneira, dessa bateia, então, chamava, então, de faiscação, ok? Lavras, tinha as lavras. As lavras de minas maiores exigiam, então, investimento realizado pelos escravos, então, algumas ferramentas. Então, a faiscação, que era a bateia, e as lavras, que era nada mais nada menos do que a exploração feita por parte dos escravos dentro, então, de uma mina de ouro. Eu citei para vocês até na aula dos 300 anos de Minas Gerais, que eu tive o prazer e a oportunidade de entrar, né, numa mina de ouro lá na cidade de Ouro Preto, uma mina que está desativada hoje, mas como que é interessante a gente sentir, né, assim, de perto, né, a questão do clima, como que era úmido. Claro que hoje em dia as minas estão com iluminação por causa do turismo, enfim, mas naquela época era tudo escuro, né? Tinha, né, os lampiões de querosene que ajudavam a clarear, enfim, mas não era com tanta perfeição assim para você estar explorando. Então é interessante a gente sentir na realidade direitinho. Quando vocês tiverem a oportunidade, acho que vai ser bem viável, bem interessante. Quando tudo isso acabar, né, e as visitas começarem novamente, quem sabe um dia a gente pode estar dando um pulinho até lá para vocês conhecerem e sentindo na pele direitinho, né, como que era então, né, a sensação de trabalhar então numa mina de ouro, que os escravos faziam esse serviço pesado, ok? Tinha fiscalização? Claro que tinha fiscalização. Portugal gostaria e quis fiscalizar direitinho para ver se realmente, né, o ouro que estava sendo encontrado aqui no nosso país estava sendo enviado para lá honestamente e não sendo enviado desonestamente para eles. Então tinha essa parte dessa fiscalização aí, que era chamada então a Intendência das Minas. O que seria a Intendência das Minas? Fiscalizava e controlava o ouro encontrado. E para controlar, para fiscalizar, eles criaram alguns tipos de impostos. Por exemplo, o quinto. O que seria o quinto? 20% de todo o ouro que você encontrava, você tinha que enviar para Portugal. Então, ó, o quinto, que era 20% do ouro encontrado, enviava ao rei de Portugal, e os demais ficavam aqui no Brasil também, mas não era tão 100% seu não. Então foi através dessa fiscalização, através desses impostos, e um deles chamado aí de quinto, que Portugal começou então a controlar e dominar o ouro aqui no nosso território, ok? Bom, vou parar por aqui, né, na Guerra dos Emboabas, que eu falei com vocês que eu vou estar na próxima aula para a gente ir por parte, para vocês entenderem um pouco melhor. Na próxima aula eu volto para explicar para vocês sobre a Guerra dos Emboabas, ok? Mas eu vou deixar para vocês fazerem para mim uma atividade, tá, da apostila de vocês, da página 39, que são 3 perguntinhas só sobre o que eu falei na nossa aula de hoje para a gente concluir. Então, nesse restinho de aula que vocês têm aí na nossa aula de hoje, vocês vão pegar então na página 39, vão fazer para mim um exercício de aprendizagem número 6, número 7 e número 8, ok? Número 6, número 7 e número 8. E vão fazer para mim, que na nossa próxima aula eu volto corrigindo para vocês e explico para vocês aí sobre a Guerra dos Emboabas. Pode ser? Combinado então? Então eu vou ficando por aqui. Vocês têm trabalhinho para vocês fazerem na página 39 para mim aí. Não esquece de tirar a foto e me enviar por gentileza aí, ok? Vou ficando por aqui. Bom trabalho para vocês e encontro vocês então na nossa próxima aula de História. Até mais!